Você tem consciência de onde exatamente você está, financeiramente falando? Por que eu tô te perguntando isso? Eu fiz reunião essa semana com duas pessoas diferentes, que não são minhas clientes ainda, mas devem ser. Quando eu perguntei para elas sobre os objetivos que elas tinham de vida, elas me responderam coisas parecidas, no sentido de: Guilherme, eu quero fazer uma viagem para fora do país em tanto tempo, assim, em relativamente pouco tempo. O que me chamou a atenção foi que ambas as pessoas tinham dívidas altíssimas. Assim, uma tinha dívida no cartão de crédito, a outra tinha outro tipo de dívida, não era no cartão de crédito, mas era uma dívida alta também. E aí eu comecei a me perguntar o seguinte, antes de fazer esse vídeo: será que as pessoas que estão me ouvindo aqui agora, você, sabe exatamente aonde você está financeiramente? Porque se não tiver claro para você qual é o próximo passo da sua vida financeira, você vai querer fazer coisas que não fazem sentido para sua vida financeira nesse momento. E se você tiver sonhos que são muito distantes para sua realidade atual, e não confunda aqui as coisas, tá? Não é que eu ache que você não tem que ter sonhos na sua vida financeira. Pelo contrário, eu acredito que os objetivos, os desejos, os sonhos, eles são extremamente importantes para que você consiga, dentro ali da sua rotina, dentro do seu orçamento, você fazer as coisas acontecerem. Senão, você não tem uma motivação maior. Mas você ter sonhos que são grandes demais para a sua realidade atual vai fazer com que você tenha um gap, vai fazer com que você tenha uma distância entre a sua realidade e entre o seu objetivo, que ela é tão grande, que vai acabar com que você se frustre, com que você se decepcione. Né? Parece uma coisa meio óbvia, né, isso que eu estou falando. Mas na prática é o que eu vejo quase todas as vezes que eu converso com um cliente que tem uma situação financeira que está mais difícil, está com dívidas, está com, enfim, uma situação mais delicada. Por um lado, existe um discurso dessas pessoas que é: Guilherme, nossa, eu preciso me organizar, as coisas estão complicadas, nossa, eu não sei nem por onde começar. E por outro lado, existe um desejo muito próximo de fazer uma super viagem, existe um desejo de gastar um dinheiro que não deveria ser gasto, né? Não nesse momento. E aí eu fico me perguntando o seguinte: por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Você aí, talvez na sua vida, que tá passando por uma situação um pouquinho mais difícil, ou já passou, talvez, tem isso aí agora? Talvez você pense assim: nossa, Guilherme, caramba, eu tô numa situação aqui meio delicada, mas eu já quero, no meio do ano, fazer uma viagem, comprar ou trocar o meu carro, porque tá meio complicado aqui, esse carro tá meio ruim, e eu sei que eu vou desprender um dinheiro que eu não posso. Isso acontece com você também? Então, assim, essa distância entre objetivos, ele precisa acabar. E aí, o que eu acredito que é um caminho para que isso não aconteça, tá? Ou para que isso aconteça menos? Eu acho que é necessário ter etapas muito claras na vida financeira, na sua vida financeira e na vida financeira dessas pessoas. Por quê? Então imagina o seguinte: eu tenho aqui um objetivo de quitar as minhas dívidas e eu não tenho dinheiro guardado. Vamos partir daqui. Se é essa a minha situação financeira atual, eu preciso, como primeira etapa, eu preciso pensar assim: eu preciso ter 10 mil reais guardados. Eu preciso ter 10 mil reais guardados. Né? Ou eu preciso ter 3 meses da minha despesa guardada. Vamos colocar assim, porque às vezes eu falo 10 mil reais e fica um valor muito aleatório. Porque tem gente que ganha 10, tem gente que ganha 20, tem gente que ganha 2. Então, eu preciso ter 3 meses das minhas despesas guardados. Vamos começar por aqui. Enquanto eu não tiver isso, eu não faço absolutamente nada de objetivos maiores. Eu não troco meu carro, eu não faço uma viagem maior, né? Eu digo uma viagem para fora, uma viagem para outra cidade, não faço, né?
Porque existe uma etapa da minha vida financeira que eu preciso cumprir. E qualquer outra coisa que eu fizer nesse meio do caminho vai atrapalhar esse objetivo financeiro que eu tenho. Então, essa falta de etapas, para mim, é uma coisa que claramente as pessoas pulam, né? Pulam essa fase. E aí, por isso que fica essa coisa, essa misturada de objetivos que não deixa as pessoas cumprirem as suas jornadas, né, financeiras. Eu acho que existe uma outra coisa também, que é a falta de análise das despesas que existem. Por exemplo, existem despesas que elas têm um alto e um baixo retorno. Alto e um baixo retorno. Despesas de alto retorno são aquelas despesas que a gente faz e que trazem pra gente naturalmente eu não quero usar outra palavra além de retorno, né? Mas elas trazem pra gente um significado muito grande, tá? Eu vou dar o meu exemplo aqui. A gente aqui em casa comprou um projetor para colocar no quarto. Por quê? Porque a gente não tem televisão no quarto. A gente só tem televisão na sala, que fica aqui do lado. E a gente ficou assim durante um bom tempo, né? A gente ficou assim por 2 anos só tendo televisão na sala. Porque a ideia, a princípio, era a gente assiste televisão na sala, quando der sono, a gente sobe e dorme. Né? A gente achou que assim funcionaria bem e funcionou durante um tempo. Só que a gente percebeu que muitas vezes a gente dormia na sala. Isso atrapalhava o nosso sono, porque aí você sobe já cansado e depois vai dormir e dorme mal, porque, enfim, cortou uma parte do sono. E a gente pensou, poxa, se tivesse uma televisão no quarto seria tão bom. Mas não dá, porque a gente montou o nosso quarto de uma maneira que não dá pra ter televisão. Tem um guarda-roupa na frente da cama, não dá. Aí a gente falou, bom, se a gente comprar um projetorzinho, dá pra projetar no guarda-roupa, né? Aí funciona. A gente comprou um projetorzinho, o projetor custa barato, custou R$200. Aí a gente comprou um projetorzinho e projeta. Legal. Não é pelo custo, tá? Eu não tô dizendo o valor do projetor ser alto ou baixo, não é essa a questão. A questão é o retorno agregado que isso traz pra minha vida, que é, eu posso, então hoje nesse momento, me dar a um luxo que antes eu não tinha, que era, eu posso, à noite, tomar um banho e deitar com a minha esposa e assistir ali alguma coisinha e a gente já dorme ali mesmo. Então, isso é uma coisa que antes a gente não tinha, né? E isso melhorou, por exemplo, o nosso sono, tá? Por mais, talvez, estranho que pareça, né? Parece que vai prejudicar o sono, mas no nosso caso, melhorou o nosso sono. Melhorou um período que a gente tem ali para ficar junto, também conversar um pouquinho antes de dormir, a gente coloca ali alguma coisa para assistir, bate um papo, enfim, acabou que foi bom pra gente. Foi, apesar do custo ser alto ou baixo, enfim, não faz muita diferença isso agora, mas é um investimento de alto retorno que teve pra gente, independente do custo. Existe um outro exemplo também, que isso é um exemplo que aí eu vou puxar de um livro que chama Arte de Gastar Bem, do Morgan Housel, que ele dá um exemplo de uma cafeteira elétrica, enfim, tecnológica, que foi comprada por uma pessoa. E quando você olha, você fala assim, meu Deus, uma cafeteira elétrica, enfim, cara pra caramba. Talvez isso seja uma despesa que seja evitável para a maioria das pessoas. Você pode fazer um café no coador. Só que esse tipo de despesas para uma família que muitas vezes não consegue fazer um café da manhã junto, porque isso leva tempo e as pessoas saem atrasadas, e você programar o café para quando acordar o café já está pronto, e uma família conseguir se reunir e fazer disso um evento matinal ali, opa, esse é um gasto de alto retorno agregado. Agora, começa a olhar para as despesas que você tem na sua vida e você olha, isso aqui, essa despesa que eu tenho é uma despesa de alto retorno ou ela é uma despesa de baixo retorno? E você vai começar a perceber que talvez muitas das despesas que você tem são despesas de baixo retorno e não de alto retorno. Despesas de alto retorno são aquelas despesas que trazem mais tempo para você, em geral, que trazem mais qualidade de vida para você de alguma maneira. E eu entro no terceiro ponto para mim, que é extremamente importante, que é despesas de alto retorno em geral. São despesas que
geram para você de alguma maneira um hobby ou uma atividade ou experiências na sua vida. Quando eu falo para você do projetor, isso é uma atividade, uma experiência que gera entre mim e a minha esposa. Quando eu falo de uma máquina de café que gera um ambiente familiar melhor no café da manhã, é uma atividade, é uma experiência. Se eu falar para você que ter uma diarista para te liberar tempo para que você possa fazer outras atividades, eu estou também falando da mesma coisa. Um investimento num esporte, mesma coisa. Agora, uma compra de um bem, uma troca de um carro, por exemplo, muitas vezes é um gasto que parece de alto retorno, quando na verdade é um gasto de baixo retorno, porque muitas vezes a gente quer comprar um carro para impressionar pessoas que a gente nem gosta, muitas vezes. Então, uma viagem é a mesma coisa, tá? Uma viagem, às vezes a gente quer viajar por quê? Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas. Você quer viajar para lá por quê? Ah, eu vou porque meus amigos vão, porque fulano vai, e aí a gente acabou marcando de ir. Ah, entendi. Mas não tem uma profundidade, né? Eu vou porque quero conhecer a história do lugar. Não, não tem, né? Então, eu acho que isso, claro, viagens são espetaculares, mas se não tiver uma profundidade muitas vezes, é só uma viagem, né? E se você não puder fazer, financeiramente você não puder fazer, seja de alto retorno ou de baixo retorno, não importa. Você não deveria fazer. Você deveria primeiro seguir as etapas do seu planejamento financeiro. Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre esse assunto e se fez sentido para você, deixa o like aqui nesse vídeo que mais pessoas podem se interessar por isso e pode enviar também para alguém que de repente está precisando ouvir esse tipo de mensagem. E se você quiser ir ainda mais a fundo nisso e de repente clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para que alguém da nossa empresa entre em contato com você, é só você preencher o formulário que a gente faz esse tipo de trabalho. Tá bom? Um grande abraço e até logo. Até o próximo vídeo que eu vou deixar aqui, inclusive, tá? Para você poder assistir. Valeu, um abraço.